No 8º mês, durante uma noite tranquila de novembro de 520 a.C., eu, Zacarias, filho de Baraquias, conhecido como filho de Ido, meu avô, tive 8 visões que revelariam o futuro para todos aqueles que buscassem e temessem o Deus Criador. A palavra do Senhor veio a mim para ajudar Ageu a inspirar o povo a concluir a reconstrução do templo. Esse era um período crucial, pois já se passara um mês desde a segunda profecia de Ageu, e a determinação do povo precisava ser renovada. Nos primeiros 2 anos desse trabalho, o Senhor me concedeu uma série de 8 visões noturnas, destinadas a incitar o povo a refletir sobre suas ações e aperfeiçoar-se com o plano eterno de restauração espiritual do homem. Minha primeira mensagem foi: transmitir o chamado de Deus para que o povo se voltasse a Ele, um chamado ao arrependimento. Deus estava esperando nossa obediência, prometendo, em troca, bênçãos e proteção contra todo o mal. Ele nos lembrou dos erros de nossos pais, que não atenderam ao chamado dos profetas anteriores, e por isso sofreram as consequências, conforme registrado em Deuteronômio 28. Esse mesmo destino aguardava aqueles que persistissem em seus caminhos pecaminosos, privando-se das supremas bênçãos que Deus havia preparado. Em fevereiro de 519 a.C., eu recebi minha primeira visão noturna, um homem montado em um cavalo vermelho, entre murtas, seguido por outros cavalos. Este homem, uma manifestação de Cristo como o anjo do Senhor, era um sinal da vigilância divina sobre a terra, que estava em paz e descanso, enquanto o povo de Deus em Judá vivia oprimido e inseguro. Contudo, o Senhor prometeu transformar a situação mundial, restaurando e abençoando Jerusalém e as cidades de Judá. O anjo intérprete, que me acompanhava, explicou essas visões, diferenciando-se do anjo do Senhor, que intercedia por Israel e Jerusalém, aguardando o término dos 70 anos de castigo divino. A reconstrução do templo foi concluída precisamente 70 anos após sua destruição em 586 a.C., mostrando a exatidão do plano divino. Deus expressou seu zelo por Jerusalém, afirmando que seu amor por nós, israelitas, não era exclusivo, mas destinado a alcançar todas as nações. As nações pagãs, que haviam executado os juízos divinos contra Jerusalém, seriam agora julgadas por sua cobiça e autossuficiência. Minha segunda visão, eu, Zacarias, vi 4 chifres e 4 ferreiros, os chifres representando os poderes que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém, Assíria, Egito, Babilônia e Medo-Pérsia. Cada um representando uma potência estrangeira que havia trazido sofrimento e opressão ao nosso povo. Esses chifres, com sua força aparentemente imponente, simbolizavam os inimigos que tentaram subjugar Israel com suas forças terrenas e cruéis. Mas então, algo ainda mais impressionante aconteceu na visão. Vi 4 ferreiros chegando para responder aos chifres. Esses apresentando impérios que executaram os juízos divinos contra esses opressores, mostrando que todos os inimigos do povo de Deus estariam sujeitos ao seu juízo. Cada um tinha uma missão clara e determinada: destruir e despedaçar os chifres das nações que se levantaram contra nós. Era como se a justiça de Deus estivesse sendo manifesta ali mesmo, diante dos meus olhos. Os chifres que tanto nos oprimiram estavam sendo julgados e punidos, não pela mão humana, mas pelo decreto soberano do Senhor dos Exércitos. Minha terceira visão revelou um homem com um cordel de medir, indicando que, embora Jerusalém ainda estivesse em condições precárias após o exílio babilônico, Deus prometia um futuro glorioso. No reino milenar, Jerusalém não precisaria de muros, pois o próprio Senhor seria seu muro de fogo, e sua glória encheria a cidade como um templo vivo. A ordem de fugir da terra do norte
Foi um sinal para os judeus exilados voltarem de Babilônia e também uma chamada para abandonarmos a idolatria e os pecados do mundo atual. A segurança de Sião, representando o remanescente piedoso de Israel, era uma promessa divina. Quem tocasse no povo de Deus, tocaria na menina dos seus olhos, indicando o valor e a proteção especial que ele dedicava aos fiéis. Eu continuei a relatar essas visões, cada uma trazendo um pedaço do plano divino para nosso futuro e a restauração de Jerusalém. Naquele dia, muitas nações se ajuntarão ao Senhor. Era uma promessa grandiosa, um sinal do futuro glorioso em que Jesus Cristo reinaria na terra. Naquele tempo, o remanescente piedoso de Israel, junto com os gentios, se uniriam para formar um só povo de Deus, desfrutando da bênção de sua presença e da escolha de Jerusalém como a cidade santa. Minha quarta visão. Enquanto vivíamos esses momentos de expectativa e esperança, testemunhei uma cena poderosa e assustadora. Vi Josué, o sumo sacerdote, diante do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita, pronto para acusá-lo. Josué não estava sozinho. Ele representava toda a nação de Israel. Satanás, o adversário, estava ali para se opor, tentando frustrar a reconstrução do templo, um reflexo de sua incessante oposição à obra de Deus. Mas então, o Senhor interveio. Ele repreendeu Satanás, lembrando-o de que escolheu Israel para cumprir seus propósitos. Josué, trajando vestes imundas, simbolizava o pecado da nação. Deus ordenou que suas roupas sujas fossem removidas, substituindo-as por vestes festivas e dispendiosas. Uma mitra limpa foi colocada em sua cabeça, sinalizando a plena restauração de Josué ao cargo sacerdotal. Assim, o pecado de Israel foi purificado e o povo foi revestido da justiça divina. O Senhor falou diretamente a Josué, encorajando-o a andar em seus caminhos e guardar sua palavra. Se Josué obedecesse, governaria o templo e teria acesso aos átrios celestiais. Essa promessa de acesso divino não era apenas para ele, mas também para todos nós que seguimos os caminhos de Deus. Temos a oportunidade de nos aproximar de Deus através da oração, se mantivermos nossos corações alinhados com seus preceitos. Em seguida, o anjo do Senhor identificou-se como o renovo, uma prefiguração do Messias, que carregaria nossos pecados e nos redimiria. O renovo, o rebento, derrotaria Satanás, tomando sobre si as roupas dos pecados do mundo e morrendo em nosso lugar. Vi uma pedra única com 7 olhos, simbolizando a plenitude do entendimento divino. Essa pedra, outra representação do Messias, removeria o pecado num único dia, o dia da expiação na cruz. Minha quinta visão, eu, Zacarias, vi também um castiçal todo de ouro, um lampadário de azeite com 7 lâmpadas. O azeite fluía de um vaso, representando o poder inexaurível de Deus através do Espírito Santo. As lâmpadas, simbolizando o povo de Deus, recebiam o fluxo abundante do Espírito, iluminando o mundo. Ao lado do castiçal, 2 oliveiras representavam os ministérios real e sacerdotal de Zorobabel e Josué, alimentados continuamente pelo óleo do Espírito Santo. Deus então me lembrou que não é por força nem por violência, mas pelo seu Espírito que a obra divina se realiza. Esta mensagem, entregue a Zorobabel, ressoava para todos nós. Nenhuma força humana, militar ou política, poderia efetivar a obra de Deus. Somente através do poder do Espírito Santo conseguiríamos cumprir sua vontade. Jesus iniciou seu ministério no poder do Espírito, e a igreja foi revestida pelo Espírito Santo no dia de Pentecoste para cumprir a grande comissão. Com essas visões e mensagens, nosso ânimo foi renovado. Sabíamos que, apesar das adversidades e da oposição de Satanás, Deus estava conosco. Ele nos capacitaria, nos purificaria
e nos conduziria para cumprir seu propósito divino. E assim, com a esperança renovada e a determinação fortalecida, continuamos a obra de reconstrução, confiantes de que o Senhor cumpriria todas as suas promessas em nós e através de nós. Eu sou um dos escolhidos para testemunhar estas visões extraordinárias que o Senhor me concedeu. Ó Monte Grande! Parece-me que as dificuldades que enfrentamos são tão imponentes quanto uma montanha, mas o poder do Espírito que opera é maior do que qualquer obstáculo que se levante diante de nós. Se não nos mantivermos sensíveis às manifestações do Espírito, o povo de Deus será esmagado pela oposição e pelos problemas espirituais que enfrentamos. Lembro-me vividamente de quando, diante dos nossos esforços, alguns menosprezavam a obra que realizávamos. Para eles, parecia ser apenas uma tarefa sem importância. No entanto, nós sabíamos que qualquer obra realizada sob o poder de Deus e com sua bênção não pode ser considerada insignificante. Ela tem valor e importância eternos. Minha sexta visão, eu vi um rolo voante, um símbolo do julgamento divino contra os pecadores em Israel. Deus, sendo misericordioso e longânimo, entretanto, também trazia julgamento sobre aqueles que rejeitavam sua vontade. Vi também um éfa, uma cesta de medir, que representava o pecado e a imoralidade do povo. A mulher presa na cesta simbolizava a idolatria e a iniquidade, sendo levada para Sinear, Babilônia, o sistema mundano dominado por Satanás. Deus não poderia tolerar o pecado em sua presença. Ele precisava ser removido. Minha sétima visão, vi 4 carros de guerra entre 2 montanhas de cobre, puxados por cavalos de cores diferentes. Esses carros representavam os agentes do juízo divino, indo em direção às nações que se levantariam contra o povo de Deus. Os ventos que os impulsionavam eram seres angelicais, executando a vontade de Deus. Lembro-me claramente do momento em que os seres angelicais realizaram o juízo de Deus, satisfazendo sua justiça e aplacando sua ira. O Espírito do Senhor repousava sobre aqueles que obedeciam e realizavam sua vontade, protegendo-nos e orientando-nos através dos tempos difíceis. E então veio a 8ª visão, o coroação de Josué, o sumo sacerdote. Deus me ordenou que colocasse coroas de prata e ouro na cabeça de Josué, prenunciando o reinado de Jesus, o renovo, que viria como sacerdote e rei. Em Cristo encontramos nossa paz e o reino de Deus, que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Mas eu não sabia então que essa jornada teria tantas mudanças. O povo de Deus havia jejuado, mas seu coração era duro como diamante. Mesmo após todos os avisos dos profetas, eles persistiam na injustiça e na falta de compaixão. O castigo era inevitável, e assim, enquanto as visões se desdobravam diante de mim, eu percebia que a jornada ainda não havia chegado ao fim. O que viria a seguir, somente o Senhor sabia. Eu, Zacarias, profeta do Senhor, testemunhei grandes visões e recebi palavras de restauração para o nosso povo. A chave para a plena restauração de Israel era a volta de Deus a Sião. Quando Cristo retornar em glória para implantar seu reino sobre as nações, Jerusalém será transformada na cidade da verdade e da fidelidade. O monte do Senhor será santo, dedicado à sua adoração. O Senhor nos revelou 10 bênçãos que acompanharão o seu reino na terra, cada uma iniciando com "Assim diz o Senhor". Vi também um vislumbre do futuro, onde os velhos e as velhas se sentarão tranquilamente nas praças de Jerusalém, observando meninos e meninas brincando alegremente. Essa imagem de paz e prosperidade preencheu meu coração de esperança. O Senhor declarou: "Salvarei o meu povo". A restauração não virá apenas do exílio babilônico, mas de toda a terra, tanto do leste quanto do oeste. Deus será verdadeiramente o Deus do seu povo,
e nós participaremos da sua justiça através de Cristo. Ele nos instruiu: eis as coisas que deveis fazer. Com a promessa da volta de Deus, nossa conduta deveria refletir a dignidade do Senhor a quem servimos. As profecias não foram dadas para satisfazer nossa curiosidade, mas para nos inspirar a buscar o seu reino com maior intensidade e dedicação. O Senhor me mostrou um tempo em que muitos povos viriam buscar ao Senhor em Jerusalém. Haverá uma alegria incomparável quando os gentios se unirem aos judeus na busca ao Senhor, pois Ele estará ali. Será o cumprimento final da promessa da aliança com Abraão, de que os gentios seriam trazidos ao Senhor. Por causa das promessas divinas, o olhar do homem e de Israel se voltaria para o Senhor, pedindo livramento. O resultado seria o castigo das nações em derredor de Israel, que tanto nos afligiram. Alexandre Magno, em parte, cumpriu essa profecia ao derrotar nossos opressores em 332 a.C. Deus prometeu que a paz final viria a Jerusalém durante o reino milenial de Cristo. Ele não permitirá que seu povo seja totalmente destruído. A mesma garantia foi dada à Igreja, pois as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Uma visão mais grandiosa ainda encheu meu coração. Eis que o teu rei virá, Salvador pobre. Nosso rei virá não em esplendor, mas em humildade, montado sobre um jumento. Esta profecia se realizou quando Jesus fez sua entrada triunfal em Jerusalém, declarando ser o Messias e o Salvador, pronto para a cruz. O profeta continuou: ele anunciará paz, e o seu domínio se estenderá até as extremidades da terra. Sem mencionar o período entre a ressurreição e a segunda vinda de Cristo, essa profecia nos leva ao fim dos tempos, quando Cristo triunfará sobre o anticristo e seus exércitos. Então, não haverá mais necessidade de guerra, e os domínios do Senhor abrangerão toda a terra. Deus nos chamou de presos de esperança e prometeu uma bênção dupla pela restauração dos israelitas dispersos, garantindo-nos que nosso futuro não é desesperador. Ele mencionou a Grécia, que se destacou ao derrotar Xerxes. Esta profecia se cumpriu com a derrota de Antíoco Epifânio em 168 a.C. O Senhor revelou que a salvação alcançará seu ponto culminante quando Deus fizer de Israel seu rebanho. Todo o mundo presenciará essa salvação, marcada pela bondade e beleza do Senhor. Tudo o que Ele faz em prol de seu povo reflete a santidade divina. Ele nos instruiu a pedir chuva ao Senhor no tempo da chuva serôdia, essencial para amadurecer a colheita. A obra do Espírito, desde os tempos antigos, foi como a chuva temporã, preparando-nos para o grande plantio. A chuva serôdia começou no Pentecoste e continuará até o fim desta era, com o derramamento contínuo do Espírito Santo. Por falta de pastores que nos guiassem nos caminhos retos, muitos de nós recorreram aos ídolos e adivinhos. Os falsos pastores que negam a inspiração divina das Escrituras levam o povo a essas práticas enganosas. No entanto, o Senhor nos assegurou que de Judá surgirá a pedra de esquina, Jesus, o Messias. Ele será a segurança, o Rei vitorioso que governará com justiça e paz. Então, enquanto aguardamos o cumprimento dessas promessas, continuamos a trabalhar, orar e esperar pelo dia glorioso da plena restauração. O propósito de Deus sempre foi redimir e salvar as 12 tribos de Israel, representadas por Judá no sul e José no norte. Lembro-me claramente do dia em que Deus me instruiu a representar o papel do pastor de Israel, simbolizando o Messias. Eu carregava 2 varas, que significavam o favor divino sobre as tribos de Israel e Judá, unificando-as como uma nação sob o reinado do Messias. Era um chamado para o povo seguir o pastor que traria paz e proteção. Mas a tragédia estava próxima. As ovelhas que eu pastoreava, que representavam Israel,
estavam marcadas para o castigo por sua rejeição ao Messias. Eu vi a matança ser executada, cumprindo-se nos romanos em 70 depois de Cristo, quando Jerusalém foi destruída. Lamentavelmente, como o rebanho odiava o pastor Messias, ele decidiu deixar de pastoreá-los, entregando-os à perdição. Foi então que aqueles que rejeitaram a graça de Deus começaram a sofrer as consequências de suas escolhas. Um momento particularmente doloroso foi quando me pediram para receber meu salário, 30 moedas de prata, valor que também foi dado a Judas por trair Jesus. Esse ato simbólico representou a quebra do concerto entre Deus e seu povo, levando à desunião entre Judá e Israel. Era como se eu estivesse vivenciando profeticamente a desgraça que viria sobre a nação, a divisão e a dispersão que finalmente aconteceram em 70 depois de Cristo. Eu vi como a nação do concerto foi desfeita, fragmentada em facções sem a proteção divina. A visão continuou, e Deus me instruiu a pegar os instrumentos de pastor novamente, desta vez para representar o pastor iníquo, que usaria esses instrumentos para ferir as ovelhas. Essa figura do pastor insensato prefigurava o anticristo, que viria no final dos tempos para enganar e destruir. Mas o ápice das visões foi quando Deus me revelou que todas as nações da terra se uniriam contra Jerusalém. Eu vi o Senhor intervir gloriosamente para salvar seu povo, derrotando os inimigos na batalha do Armagedom. As potências mundiais seriam vencidas pelo poder de Deus. Então veio a promessa do Espírito de graça, que seria derramado sobre os judeus no momento de sua maior necessidade. Eles se voltariam para Jesus como o verdadeiro Messias, reconhecendo-o como aquele a quem haviam traspassado. O pranto seria amargo, pois cada um teria que se arrepender pessoalmente por ter rejeitado a Cristo. Deus prometeu abrir uma fonte para a casa de Davi, purificando-os de seus pecados. Os falsos profetas seriam desmascarados, pois não seriam capazes de sustentar suas mentiras diante da verdade de Deus. Todas essas visões e palavras do Senhor foram para preparar meu coração e o coração de meu povo para o que viria. Continuamos a aguardar em esperança, sabendo que o Deus fiel cumprirá todas as suas promessas, restaurando plenamente seu povo e estabelecendo seu reino de justiça e paz. Eu vi o dia do Senhor se aproximar, um tempo de julgamento e restauração, quando todas as nações se ajuntariam contra Jerusalém. Parecia que as nações estavam prestes a prevalecer, mas o Senhor, em sua majestade e poder, interveio. Vi o Senhor sair para a batalha e derrotar nossos inimigos com um golpe. Foi uma demonstração de sua soberania e justiça perante todas as nações reunidas. Naquele dia, meus olhos testemunharam o cumprimento da profecia de que eu, Zacarias, quando vi Jesus Cristo, o Messias, voltar. Seus pés tocaram o Monte das Oliveiras, o mesmo lugar de onde ele havia ascendido aos céus após sua ressurreição. O monte se fendeu ao meio, abrindo um vale entre suas duas metades, e águas vivas fluíram de Jerusalém, simbolizando as bênçãos divinas que fluiriam sobre a terra renovada. O Senhor será rei sobre toda a terra. Depois de destruir o anticristo e seus exércitos, Cristo estabelecerá seu reino de paz e justiça. As nações remanescentes virão a Jerusalém anualmente para adorá-lo durante a festa dos tabernáculos. Os sobreviventes das nações serão aqueles que aceitaram Cristo como Senhor, e suas vidas refletirão a santidade e retidão que caracterizarão seu reino eterno. Vi como o Senhor julgou as nações que se recusaram a subir a Jerusalém para adorá-lo na festa das cabanas. A total ausência de chuva sobre elas foi um sinal do castigo divino. A santidade será a norma universal em seu reino, e a impiedade será banida para sempre. Não haverá mais lugar para a imoralidade ou profanação na presença do Senhor.
Meu nome é Zacarias. Estas profecias que se cumpriram diante dos meus olhos me ensinaram a temer ao Senhor e a esperar com grande expectativa o dia em que Ele estabelecerá seu reino completo. Ele é fiel em cumprir suas promessas, tanto de juízo quanto de restauração. Que toda a terra possa saber que o Senhor é Rei e que sua glória encha toda a terra como as águas cobrem o mar.